Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente continuar aqui na nossa jornada explorando o Conan RPG. Livrão que a gente está destrinchando aqui capítulo por capítulo, sempre com o objetivo de identificar o que for mais importante para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você chegou agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Conan RPG, é só se ligar aqui na nossa playlist que reúne todo o nosso material a respeito desse jogo. E se você curtir, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem está acompanhando aqui a nossa série, sabe que estamos atualmente no capítulo 4 do livro, que vai tratar sobre as regras básicas do sistema. Hoje a gente vai finalizar esse capítulo a partir deste tópico aqui, melhorando as chances. Então a gente vai ver quais são essas oportunidades, né, que os jogadores têm de melhorar as chances deles nas jogadas de dado. E também, para fechar aqui o capítulo, a gente vai falar finalmente do famoso ímpeto, né, que eu já mencionei aqui tantas vezes ao longo dos vídeos. E agora a gente vai ter um raio-x aqui para entender melhor como é que isso funciona, como é que essa mecânica, como é que essa característica, melhor dizendo, do ímpeto vai influenciar nas mecânicas de jogo. Então vamos começar logo a ver tudo isso a partir de agora. Então vamos lá, pessoal, para a gente adentrar aqui no nosso tópico de melhorando as chances, eu vou começar lendo um trechinho aqui do livro para a gente iniciar aqui o nosso entendimento sobre o tema. Então, se liga aí. Existem várias maneiras de atingir dificuldades acima daquelas que são possíveis pela jogada padrão de 2d20. A maioria fornece d20s extras para usar em um teste de perícia. Dados extras permitem ao personagem conseguir mais sucessos e então superar dificuldades mais altas, ou simplesmente gerar mais pontos de ímpeto. Porém, os dados extras sempre vêm com um certo custo. A opção que o personagem escolhe depende inteiramente de quais custos o jogador está disposto a pagar. Então, olha só. Primeiras informações. A gente vai passar aqui por cada uma delas, mas existem 5 formas de você melhorar as suas chances aqui nas jogadas de dado. Essas formas, elas podem ser combinadas, ou seja, eu posso, se fizer sentido na situação ali, eu posso combinar mais de uma forma para tentar conseguir melhorar as minhas chances. Sendo que a gente tem algumas balizas, tá? Se for um teste de perícia, a quantidade máxima de dados que você vai poder jogar, a quantidade máxima de D20s é 3. Existem algumas outras situações que você pode passar, né, conseguir uma quantidade maior do que 3 D20s, mas mesmo assim, o máximo de dados que você vai conseguir jogar são 5 D20s. E só lembrando aqui bem rapidinho o que é essa questão da dificuldade. No vídeo passado, tá, eu coloquei isso aqui com bem mais detalhes, mas só pra gente lembrar aqui. A dificuldade ela vai variar de 1, que é a dificuldade padrão, até 5. Sendo que aqui no Conan D20, a dificuldade significa o número de sucessos que você conseguiu. Então, se você joga 2 D20, você tem, por padrão, chance de conseguir 2 sucessos. Lembrando que se você conseguir, na jogada de um D20, um número que seja pequeno, baixo o suficiente, lembrando aqui, quanto menor, melhor, se você conseguir um número que esteja até o limite do foco que você tem na perícia que você estiver usando, esse sucesso vale por 2. Então, numa jogada extremamente bem sucedida, você poderia conseguir, no máximo, 4 sucessos. Isso jogando 2 D20. Então, se você joga, por exemplo, 3 D20, você aumenta as chances de você conseguir sucessos adicionais. E lembrando também, se você conseguir... O que você conseguir suplantar em número de sucessos a sua dificuldade se transforma em pontos de ímpeto. Então, se você precisa só de um sucesso, mas a sua jogada você consegue 2 ou 3, esses pontos extras vão virar pontos de ímpeto. Isso aqui, bem resumidamente mesmo, é como é que funciona a mecânica básica dos testes, tá? Então é bom ter isso em mente para a gente poder analisar cada uma dessas possibilidades de melhoria, né, das jogadas de dados. Seguindo adiante, vamos lá para a nossa primeira possibilidade, né, primeira oportunidade de melhorar uma chance, que o livro chama aqui justamente, olha, de criar oportunidade, olha só. Então, como é que funciona criar uma oportunidade? Essa mecânica ela é bem simples. Você vai poder gastar um ponto de ímpeto, tá, para ganhar um D20 extra em testes de perícia. Lembrando duas coisas. Primeiro, ímpeto é uma característica, é um conjunto de pontos ali que o grupo vai ter para dispor. Então você pode pegar um ponto dessa reserva aí de ímpeto do grupo e transformar em um dado extra para fazer um teste de perícia. Lembrando que, por se tratar de um teste de perícia, a quantidade máxima de D20 que você vai jogar são 3. Então, se você já começa com 2, você pode, nessa modalidade, no máximo gastar um ponto de ímpeto para conseguir o seu terceiro D20, beleza? E aí você vai jogar os seus 3 D20 e contar com a sorte. A segunda possibilidade, que é bem complementar a essa, é o seguinte, é o que o livro chama aqui de gerando perdição. Como é que funciona isso? Assim como o grupo tem essa reserva de pontos aí, que é o ímpeto, o narrador também tem uma reserva de pontos chamada pontos de perdição.
E aí, como é que funciona? Você pode escolher, você pode pensar da seguinte maneira, tá, e se eu não tiver pontos de ímpeto para utilizar, para conseguir D20s extras? Aí é que entra o gerando perdição. Se você não tiver como gastar ímpeto, ainda assim você pode conseguir um D20 extra, mas você vai gerar um ponto de perdição para o narrador, beleza? Então olha só, essas formas elas são meio que opostas ou complementares. Se você tiver ponto de ímpeto, você gasta e ganha um D20. Se você não tiver, é essa segunda opção. Você concede um ponto de perdição para o narrador e ganha o seu D20 extra para jogar. Lembrando que você só está ganhando um dado extra, tá? Você não está garantindo resultado nenhum. Então continua sendo uma jogada de sorte, mas com, em tese, uma possibilidade maior, porque você está jogando um dado extra. Vamos lá, pessoal. A terceira oportunidade de melhorar as suas chances é o que o livro chama aqui de usando fortuna. Vou tentar simplificar aqui o negócio, resumir, melhor dizendo. Como é que vai funcionar isso? A fortuna, ela também são tipo pontos de sorte que o personagem tem para gastar em algumas situações, essa sendo uma delas. Então, se você gastar um ponto de fortuna, você transforma um D20 da sua parada de dados em um sucesso automático. Ou seja, como se você tivesse jogado o D20 e tivesse saído 1. Só que no caso, o 1, que é o melhor resultado possível, lembra que eu falei quanto menor, melhor? Então, se o seu D20 tirou 1, isso significa que você tem 2 sucessos. Geralmente, isso é suficiente para você vencer uma dificuldade padrão, né, que geralmente é 1. E aí, nesse caso, olha só, acompanha comigo aqui o raciocínio. Você tem 2 D20. Se em um deles você já jogou, entre aspas aqui, né, gastou a fortuna e teve o melhor resultado possível, você já garantiu 2 sucessos, já suplantou a dificuldade do narrador. E o outro D20 que sobrou, você joga se quiser. Por que se quiser? Porque se você jogar, existe sempre a possibilidade de você tirar um 20 nesse segundo dado, que significa uma complicação. E como a gente já viu em vídeos anteriores, você pode muito bem ser sucedido no teste, né, ser bem sucedido no teste e ainda assim gerar uma complicação. Então, se você não quiser correr esse risco e você usar a fortuna e isso já for suficiente para você conseguir suplantar a dificuldade do narrador, você não é obrigado a jogar o outro dado. E só um exemplo aqui mais hipotético ainda, que eu não sei se é nem factível na prática, mas na teoria me parece possível, é o seguinte: o livro fala que você pode combinar aí essas oportunidades de melhoria, né, oportunidade de melhorar a chance das jogadas. Então, em tese, em se tratando de um teste de perícia, eu poderia, por exemplo, gastar um ponto de ímpeto para conseguir um dado extra, né, eu ficaria com 3 D20s. Os pontos de fortuna eu posso gastar quantos eu quiser, desde que eu tenha, né, o suficiente, claro. Então, em tese, eu poderia gastar 3 pontos de fortuna, transformar esses 3 D20s em resultado 1, e como 1 equivale a 2 sucessos, eu teria, no final das contas, 6 sucessos, o que me permitiria vencer uma dificuldade épica. De novo, estou falando aqui um exemplo, né, teórico que eu não sei, né, na prática, se seria factível ou se valeria a pena fazer. Mas enfim, tá aí para quem quiser testar, vamos ver o que acontece. A quarta chance de melhorar aqui as suas jogadas de dados é o que o livro chama de gastando recursos. Aqui, basicamente, é quando o personagem, né, tem algum item, algum equipamento especial, cujo uso esteja vinculado, né, atrelado a alguma perícia específica, e aquela ação ali, né, na narrativa faz sentido que seja mais fácil para você por conta do uso do equipamento. Então, nesses casos específicos, o narrador pode conceder um D20 extra porque você está usando um equipamento adequado para desempenhar aquela tarefa, aquele teste específico. Basicamente é isso. E por fim, a quinta e última possibilidade que o livro traz é o trabalho em equipe e o auxílio. Aqui, como é que funciona também? Nesse caso específico, é o seguinte: cada pessoa, cada personagem que ajuda quem está desempenhando aquela tarefa, joga um D20. Tá? E aí, usando a sua própria perícia, tá? Usando os parâmetros ali estabelecidos pela sua própria perícia do ajudante. Nesse caso específico, você pode ultrapassar aquela quantidade máxima de 3 D20. Porque o próprio personagem, ele pode conseguir ali, usando essas maneiras que a gente comentou aqui, jogar 3 D20. E se eu tenho mais, sei lá, 2 pessoas ajudando ele, nesse caso, seriam 5 D20. 3 que o próprio personagem conseguiu e 2 que vão ser jogados por quem estiver auxiliando. Lembrando que o máximo de dados que você vai conseguir jogar em qualquer tipo de teste do planeta, segundo o livro coloca aqui, são 5. Então não adianta, o grupo tem 10 pessoas, está todo mundo ajudando aquele desgraçado. Não, é o máximo 5 D20 que você vai conseguir jogar, beleza? Mas a questão do auxílio, da ajuda, funciona desta maneira. Cada ajudante vai jogar um D20 só, usando os parâmetros que ele mesmo tem naquela perícia, ou seja, se ele não tiver a perícia, em tese, ele não consegue ajudar ali também, né? E
se os resultados todos vão ser somados. Então também é uma possibilidade de você conseguir ultrapassar dificuldades maiores, mas sempre lembrando dessa limitação de no máximo 5 D20. Seguindo adiante, vamos para o nosso segundo tema, né, do vídeo de hoje, que é o tão falado ímpeto. Vamos finalmente começar a destrinchar aqui e ver como é que isso funciona e quais são as possibilidades em termos de mecânica. Vou começar aqui lendo um trechinho do livro, se liga aí. Quando a quantidade de sucessos obtidos em um teste de perícia é maior que o valor da dificuldade, os sucessos excedentes se tornam pontos de ímpeto. Esses pontos de ímpeto podem ser gastos imediatamente para fazer a tarefa de forma mais eficiente ou podem ser guardados e aplicados em ações posteriores. Além de servirem como recompensas para personagens que conseguiram uma boa jogada, o ímpeto pode representar os benefícios da cooperação, dinâmica de grupo, liderança, ações coordenadas e outras formas de trabalho em equipe. O ímpeto é um benefício para o grupo todo, não apenas para o personagem do jogador que o gerou, e pode ser uma ferramenta poderosa se usada com habilidade. Ou seja, primeiras informações. Toda vez que você conseguir um número de sucessos maior do que a dificuldade imposta, esses sucessos extras se transformam em pontos de ímpeto. Aí você pode ou usar logo o ímpeto você mesmo para melhorar a sua resolução de tarefa, ou se você não usar, eles ficam guardados ali na reserva de ímpeto que pode ser utilizada pelo grupo todo. Alguns detalhes importantes em relação ao ímpeto. Primeiro, gastar ímpeto deve ser uma coisa útil, segundo o livro coloca. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa declarar antecipadamente que você quer gastar os pontos de ímpeto. Você pode fazer a sua jogada e depois que você tiver o resultado, você vai analisar se vale a pena gastar o ímpeto ou não para melhorar a sua chance. Talvez você tenha jogado e não tenha obtido sucesso e o ímpeto represente essa possibilidade de sucesso. Talvez você tenha conseguido sucesso, mas não o suficiente e aquele dado extra pode fazer a diferença. Então, você primeiro joga e depois avalia se vai gastar o ímpeto ou não. É o que o livro chama de gasto útil, né? O uso útil do ímpeto. Outra coisa importante, como a gente mencionou aqui, se você não utilizar o ímpeto, ele vai ficar guardado lá na reserva de ímpeto do grupo. Então, pode existir a possibilidade de você ter duas fontes de ímpeto. Eu faço uma jogada que é bem sucedida, me concede sucessos extras que iriam virar pontos de ímpeto, tá? E eu tenho aqueles que já estão lá. Então, se depois dessa jogada, mesmo eu tendo sucesso, se eu quiser melhorar esse sucesso usando pontos de ímpeto, eu posso escolher de qual fonte eu vou usar. Ou eu uso os da reserva, ou eu uso o que eu imediatamente consegui aqui na jogada. Então, existe essa possibilidade. E para finalizar, essa reserva de pontos aí de ímpeto, ela é infinita? Não. Ela também tem alguns parâmetros, também tem algumas regrinhas. Primeiro, o livro diz que o grupo pode acumular no máximo, né, em qualquer circunstância, 6 pontos de ímpeto. Qualquer ponto de ímpeto que ultrapasse isso é simplesmente descartado. Além dessa quantidade máxima, tem um outro detalhe aqui interessante que eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Se liga aí. No final de cada cena ou a cada rodada completa em uma cena de ação, a reserva compartilhada de ímpeto diminui, com um ponto de ímpeto desaparecendo, para representar os ânimos se acalmando, a diminuição do entusiasmo, perda de energia e a adrenalina começando a acabar. Ou seja, o ímpeto, segundo o livro dá a entender aqui, ele realmente é aquela questão mesmo de impetuosidade, de adrenalina, de você estar ali no calor do momento, no calor dos acontecimentos. Então, da maneira como eu estou conseguindo visualizar isso, é algo bem dinâmico, né, que vai variar muito ao longo da sessão, e é bom você não ficar ali, né, pirangando, né, segurando ali os pontos de ímpeto, porque senão eles podem acabar se tornando inúteis porque eles vão desaparecendo com o tempo. Então, é uma reserva estratégica que o grupo tem, que deve ser utilizada, né, mas utilizada com sabedoria nos momentos certos. Um outro detalhe importante a respeito do ímpeto é o seguinte, o livro tem um tópico aqui falando de personagens do mestre e ímpeto. Então como é que isso funciona? Os personagens do mestre, os NPCs, sejam eles aliados do grupo ou sejam antagonistas, eles podem utilizar o ímpeto e de que forma? Segundo o livro, existe uma possibilidade semelhante. Se for um antagonista, se for um personagem do mestre, toda vez que ele, pelo resultado do teste, geraria pontos de ímpeto, ele na verdade gera pontos de perdição para o narrador. E o narrador pode gastar esses pontos de perdição para conceder dados extras para os inimigos, da mesma forma, né, como os jogadores podem gastar ímpeto para conseguir dados extras para os seus personagens. No caso dos NPCs, né, que sejam aliados ali ao grupo, o livro abre a possibilidade para uma escolha dos jogadores. Os NPCs aliados, eles podem usar o ímpeto do grupo, tá?
mas os testes que eles fizerem não geram ímpeto. Ou seja, eles são uma fonte só para gastar pontos de ímpeto, mas eles não podem gerar pontos de ímpeto para o grupo. Então, cabe ali a todo mundo avaliar se naquela situação, que eu imagino que seja algo bem específico, bem particular, se o NPC aliado pode utilizar algum ponto de ímpeto da reserva do grupo. Seguindo adiante, para a gente encaminhar para o último tópico que a gente vai abordar nesse vídeo e fechar, né, o capítulo 4, a gente tem aqui, olha, os usos comuns para o ímpeto. Nesse tópico aqui, que vai até o final do capítulo, ele vai descrever usos alternativos, né? Porque a gente mencionou aqui, basicamente, você conseguir ali um dado extra e tal, alguma coisa assim. Mas, segundo o livro coloca, vocês, os jogadores, né, são incentivados a pensar fora da caixa e encontrar outras formas de expressar esse gasto de ímpeto, outros efeitos, né? Então o livro sugere aqui alguns, ele tem 6 opções, né? E aí, claro, usando a criatividade ali e em acordo com o narrador, vocês podem bolar outras dessas situações especiais, vamos chamar assim, para representar um uso de ímpeto de uma maneira diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, só para vocês terem uma ideia geral do que o livro propõe, e aí, daí para frente, são, né, tratos a bola, exercer a criatividade aí para bolar novos usos, novas formas, né, de gastar o ímpeto. Antes da gente ver cada uma dessas formas alternativas, o livro só traz aqui alguns parâmetros que é preciso ter em mente. Então vou ler um trechinho para vocês, se liga aí. O livro divide aqui, dá esses parâmetros no tipo de uso do ímpeto. Então ele tem o que ele chama aqui de gastos imediatos, podem ser feitos no momento em que são gerados, mas não necessariamente na jogada de dados que o gerou. Existem os gastos de ímpeto repetíveis, que podem ser feitos quantas vezes a pessoa desejar, enquanto houver pontos de ímpeto disponíveis. E por último tem os gastos geralmente repetíveis, que se baseiam em circunstâncias e são sujeitos ao critério do mestre, significando que em algumas situações eles podem ser repetíveis e em outras não. Então esses são os parâmetros, e aí ele começa a sequência de possibilidades, né, destes usos, né, incomuns, vamos dizer assim, né, desses usos alternativos para o ímpeto. E ele vai começar aqui, olha, com a primeira situação, que é criar oportunidade. Nesse caso aqui, você vai ter aqui um D20 extra para a próxima jogada que você for fazer, lembrando que tem um máximo ali de 3 D20 possíveis. Outra, segunda possibilidade, criar um obstáculo. Você pode usar um gasto de ímpeto para aumentar a dificuldade do teste do adversário, tá, do seu inimigo ali momentâneo, em até 3 passos. Ou seja, cada ponto de ímpeto, e aqui, ó, deixa eu até mostrar isso para vocês, que é interessante, para vocês entenderem. Olha, o criar obstáculo, ele coloca aqui, olha, é um gasto imediato e repetível. Por que repetível? Você pode gastar quantos pontos você quiser, até o máximo que seja estabelecido ou até o máximo que você tenha. Então esse que eu estou falando aqui do obstáculo, você pode aumentar a dificuldade em até 3 passos, significando que você gastou aí 3 pontos de ímpeto, caso você tenha disponível, tá? E aí, você pode fazer isso em apenas um teste do adversário, tá? Apenas um teste. E você vai gastar antes que o adversário faça ali a jogada de dados dele. Ou seja, se, por exemplo, o seu personagem vai ser atacado ali, tal, por um inimigo que parece ser muito forte, muito difícil de ser vencido, você pode tornar aquele ataque específico dele mais difícil, gastando pontos de ímpeto. Mas, obviamente, você precisa fazer isso antes que ele ataque, né? Porque sempre existe a possibilidade dele errar, mas você vai pagar para ver? Então, é mais ou menos assim que funciona. O terceiro uso que o livro traz aqui para o ímpeto é obter informação. E ele também é repetível, ou seja, você pode gastar mais de um ponto de ímpeto. O que o livro traz para a gente aqui de informação? Nesse caso, você pode gastar, ou melhor dizendo, quantos pontos de ímpeto você gastar vai ser a quantidade de perguntas que você pode fazer para o narrador a respeito de alguma situação. Afinal de contas, você quer obter informação. Tá? Então você pode gastar quantos pontos você quiser para fazer perguntas para o narrador, para obter mais informação, e o narrador ele é obrigado a lhe fornecer uma resposta correta, correta, porém não necessariamente completa. Ele não precisa lhe entregar todo o ouro ou revelar todos os mistérios. Então escolha muito bem quais vão ser as suas perguntas, porque obviamente, se for possível, ele não vai ali lhe entregar tudo de bandeja. O quarto uso que o livro traz aqui para o ímpeto é melhorar a qualidade do sucesso, que ele classifica aqui como geralmente repetível. Esse aqui eu vou ler para vocês, se liga aí. O ímpeto permite ao personagem ter um sucesso com estilo e capitalizar imediatamente ou em seguida tal sucesso. Os efeitos disso são deixados a critério do mestre, assim como seus custos, mas exemplos específicos são descritos mais adiante nas regras. Alguns usos desse tipo de gasto de ímpeto podem ser repetíveis, como causar mais dano ou ajudar um paciente a se recuperar de ferimentos graves. Ou seja, pelo que dá a entender aqui,
você pode, a critério do mestre, gastar alguns pontos de ímpeto para causar mais dano caso você tenha sucesso. Mas esse aqui eu achei o mais abstrato de todos, porque ele vai deixando tudo ali meio ao critério do jogador e do mestre. Vamos ver se, como ele aponta aqui para regras que estão mais à frente do livro, se a gente encontra algo que destrinche melhor isso, e aí eu venho aqui e faço os retoques nesse entendimento, beleza? E finalmente, as duas últimas formas de uso, né, do ímpeto que o livro sugere aqui são aumentar a dimensão do sucesso. Aqui, basicamente, você vai afetar alvos adicionais, afetar uma área maior, enfim. Aqui ele também deixa a critério do narrador para dar um parâmetro disso. Mas tenham isso em mente. É como se o seu sucesso fosse de melhor qualidade, no sentido dele, por exemplo, afetar uma área maior do que originalmente você conseguiria. Então você pode gastar pontos de ímpeto para isso. Afetar alvos adicionais. Aqui eu vejo mais num uso de magia, né? Mas aí, de novo, fica a critério do narrador para ver se aquilo encaixa, se aquilo faz sentido ali na narrativa, beleza? E a última possibilidade que o livro traz aqui é reduzir o tempo, né, necessário para realizar uma ação. Aqui é mais fácil, porque se você iria demorar, sei lá, tantos turnos ou tantos minutos, depende de como vocês estão contando aí o tempo, para realizar tal ação, se você gasta ímpeto, o mestre determina que você faz aquilo mais rápido, na metade do tempo, ou enfim. Também tem um lado subjetivo ali do narrador de determinar isso, mas o fato é que você faz a ação, consegue realizar aquela ação em menos tempo do que seria originalmente necessário. A ideia geral é essa. E lembrando aqui, só para a gente fechar, que esses são os exemplos, né, que o livro dá de usos comuns do ímpeto, que não seja só para ganhar dados extras. Então, como o próprio livro sugere, vocês podem exercer aí a criatividade e, em conjunto com o narrador, bolar outras formas, né, de gastar ímpeto, tendo em mente os padrões que ele coloca aqui, né, do gasto imediato, do gasto repetível ou do geralmente repetível, e como isso vai funcionar. Eu acho que isso pode ser uma excelente oportunidade para você criar umas regrinhas da casa ali e deixar o seu jogo mais personalizado do jeito que o seu grupo prefere, beleza? E só para mostrar aqui o finalzinho do capítulo, ele vai ter aqui um grande quadro, né, com um exemplo de jogo, justamente mostrando aqui exemplos práticos de cada um dos pontos que foi abordado ao longo desse capítulo todo. Então é como eu tenho falado. Por mais que de início algumas coisas pareçam meio esquisitas, ao longo do capítulo ele sempre vai dando exemplos que, na minha opinião, tornam mais claro e mais fácil ali o entendimento do sistema que, assim, até agora, né, ele pode ser um pouquinho difícil, entre aspas, porque é diferente, porque é novo, pelo menos para mim. Mas não acho que ele seja um sistema extremamente complicado, pelo menos até agora. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, fechamos o capítulo 4 do Conan RPG, ainda tem muita coisa pela frente. A partir do próximo vídeo vamos aqui para o capítulo 5, né, cenas de ação, que acredito que sejam regras específicas de combate, alguma coisa assim, né, ou talvez desdobramentos do que a gente viu, né, nesses vídeos anteriores aqui sobre as regras básicas. Então fica aqui o convite, quem quiser continuar na jornada com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário, e a gente se encontra na próxima resenha.